Boa noite, rapaziada, tudo certo? Meu nome é Renato. Eu e Pedro, a gente decidiu fazer com vocês, trazer vídeos. Vídeos para a gente postar no YouTube, já que a gente não vai poder estar presencialmente aí, a gente não ia só mandar roteiro e mandar vocês só olhar roteiro, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de órgãos linfóides, que é o que eu vou falar de órgão linfóide e de bactéria. Pedro vai falar do fungo, eu acho. Fungo e de patologia, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de órgão linfóide, que é o que tem no roteiro de vocês, baço, timo, linfonodo, tonsila, são órgãos que estão relacionados a um processo de conferência de imunidade. Então, toda imunidade inata, adaptativa, percorre por esses órgãos. Quando a gente fala de linfonodo, majoritariamente, que é o que eu vou falar agora, posteriormente eu vou falar dos outros e postando mais vídeos, tá? A gente fala de um centro de atividade. Por quê? Porque é aqui que ocorre tudo e que vem sendo uma informação trazida por vasos linfáticos, por exemplo. Uma infecção ou então um corte que você leva e um agente externo invade seu corpo, a linfa vai lá, drena, pega isso e leva para um linfonodo que vai ser o centro de atividade, tá? Esse centro de atividade vai fazer com que ocorra um processo de conferência de imunidade até que isso seja sanado. Por exemplo, se eu tenho um linfonodo aumentado, que é doloroso, o que é que está acontecendo lá? Eu tenho o aumento da atividade, eu tenho um processo inflamatório que está acontecendo ali, por isso que ele aumenta e por isso que ele dói, tá? Então, histologicamente, como é que funciona? Eu tenho vários vasos linfáticos aferentes que chegam e mandam informação para esse linfonodo. A partir do momento que essa linfa chega, ela vai ser trazida e é esse o caminho da linfa. Ela vem pelo vaso linfático aferente, cai em um espaço subcapsular, vem para um espaço peritrabecular, até que ele vem descendo e vem por essas entranhas que estão entre os cordões medulares, entre os cordões celulares, posteriormente os cordões medulares, e vem até que saiam no vaso linfático eferente. Tá certo? Esse é o caminho da linfa, basicamente. Histologicamente, as estruturas são divididas em uma porção que é bem visível, que é uma porção cortical e uma porção medular. Essa porção cortical ela é dividida em superficial e em profunda. A profunda ela é intermediária entre a parte cortical e a parte medular. Essa parte medular ela tem cordões medulares e seios medulares. A parte profunda tem cordões celulares e a parte superficial tem folículos linfáticos, tem centro germinativo e tem os seios subcapsular e peritrabecular, tá? Ok. Os folículos linfáticos, eles são mostrados principalmente quando a gente vê o centro germinativo, que é um centro de atividade. E aqui tem o folículo linfático, que é onde tem células difusas, mais esse centro germinativo, tá? Então, beleza, estão na camada superficial. Aqui temos cordões celulares que estão na camada superficial profunda e aqui cordões medulares que no meio deles tem seios medulares e assim a gente tem essa estrutura didaticamente mostrada para vocês. Eu vou pausar e vou voltar mostrando imagens histológicas para vocês, tá? Bom, rapaziada, dando seguimento aqui, falando um pouco dessa estrutura mais histológica, a gente tem uma cápsula de tecido conjuntivo denso e que ela faz, por exemplo, um revestimento do órgão. Essa cápsula de tecido conjuntivo denso, ela vai adentrar por meio de trabéculas nesse órgão. E essas trabéculas, normalmente, elas são ricas em vasos sanguíneos, então ela faz todo o processo de nutrição do órgão, do linfonodo, tá? Quando a gente divide a camada cortical, e aqui é bem notório que dá para ver a diferença de uma zona mais medular e uma zona mais cortical, a gente vai ver que existe realmente diferenças em estrutura. Justamente por isso a gente vê que aqui existe um centro germinativo, que é uma porção mais escura. A gente vê um nódulo linfático, que a gente vê onde tem uma união, vamos dizer assim, entre centro germinativo
e células difusas, tá? Células difusas podem ser macrófago, pode ser linfócito. E é por esse motivo que existe um centro germinativo. O centro germinativo é, por exemplo, está tendo uma atividade de infecção, uma atividade de eu cortei meu braço, entrou algum agente externo e agora a linfa, que vai ser trazida lá de cima, vai chegar. Aí meu linfonodo vai pensar, eita, agora eu tenho que me reproduzir, me maturar para eu combater essa, essa invasão. Então, células imaturas vão começar a ser maturadas e criadas nesse centro germinativo. Bom, a gente entendendo essa parte de folículo linfático e centro germinativo, a gente tem uma possível divisão da camada cortical superficial. Então, mais ou menos até aqui, a gente tem essa camada cortical superficial. Quando a gente vem mais para baixo, a gente vê que começa a formar, começa a ficar, o que era um bolão vai começando a ficar mais separadinho. Então a gente vai ver cordões celulares, tá? Esses cordões celulares, eles, começando aqui mais ou menos, aqui assim, ó. E aqui fica bem mais notório, a gente vê que esses cordões celulares são formados também de linfócitos, de macrófagos, porém, eles vão criando mais espaço entre eles, porque é por esse caminho que a linfa tem que passar, tá? Então, beleza. Temos os vasos linfáticos e a linfa vai sendo drenada por essa região. A gente tem também aqui, quando chega na região mais medular, a gente tem esses cordões celulares não se diferenciando, mas sendo chamados de cordões medulares, que é onde eles vão ter mais espaço entre eles, que são os seios medulares, e a gente sim, agora sim, consegue ter uma diferenciação entre medula e córtex. Então, beleza. A gente tem essas estruturas que já foram faladas. A gente matou o córtex superficial com espaço seio subcapsular, seio peritrabecular. A gente tem o folículo linfático com centro germinativo. Na camada mais profunda, a gente tem cordões celulares e na camada mais medular, a gente tem cordões medulares com seios medulares. Isso, beleza. Depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, que tem outros roteiros também. Aí junto tudo vocês estudam. Aqui em uma imagem mais ampliada, a gente vê a cápsula, tecido conjuntivo denso. A gente vê as trabéculas que estão adentrando esse linfonodo. A gente tem um espaço subcapsular e um espaço peritrabecular, que é onde a linfa vai ficar e vai passar. A gente tem o centro germinativo, tem o folículo linfático e mais para lá que ia estar sendo mostrado os cordões celulares, tá? Aqui a gente vai ver que existe mais espaço, a gente vai ver que existem células difusas e o que é que a gente subentende? Que aqui existe cordões celulares que estão na camada mais profunda dessa zona cortical, nesse córtex. Beleza. Aqui foi mostrando na aula de vocês uma vênula de endotélio alto. Quando a gente dá zoom, a gente vê que ela tem um epitélio cúbico. E ela tem uma função na recirculação dos linfócitos. Então ela tem esse papel de fazer uma renovação, de fazer eu não digo uma chegada, mas tipo uma apresentação de linfócito, tá? Beleza, aqui tá. Cadê? Pronto. Aqui é o roteiro da gente, do nosso tempo, do nosso tempo, ano passado. Ó, temos uma cápsula, temos trabéculas, e aqui a gente dividiu o grosso, o grande. A gente tem um córtex superficial, que é do folículo linfático e do centro germinativo, o córtex profundo, que começa cordões celulares, células mais difusas, e quando vai começar a ter mais espaços, a gente tem uma camada medular, que aqui é notório que já muda a conformação do córtex para a medula, tá?
aqui, ó, nessa imagem aqui dá para ver certinho a diferença entre um folículo linfático e o centro germinativo, que normalmente ele fica mais claro e tem uma diferenciação de cor desse folículo linfático. O centro germinativo do folículo tem diferença de cor. Por quê? Porque tem uma mais madura e tem uma mais imatura, tá? Aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa. Aqui a gente vê uma cápsula, uma trabécula, um seio subcapsular e aqui um seio peritrabecular que era para estar aparecendo, né? Mas não tá. Ok. Aqui, qual é a cor da medula? Ela não é mais clara? O que é que a gente pensa disso? Se a gente vê uma imagem mais com mais espaço, que é mais rosinha, a gente vê que isso aqui são cordões medulares, ok? E isso são seios medulares, tá? Isso aqui tranquilo. Não é tão difícil a gente aprender órgãos linfáticos, porque tudo faz um sentido quando a gente vai juntando as coisas. Aqui a gente tem células difusas. E essas células, elas fazem parte de todo o contexto do órgão, principalmente de cordões. Cordões celulares, cordões medulares, tem essas células difusas, que são o que eu falei para vocês, são as células de defesa realmente. São nódulos linfáticos, ou são macrófagos, são linfócitos, e que realmente conferem essa capacidade de imunidade ao órgão, porque elas estão lá, estão agindo lá, tá? Beleza. Aqui a gente tem mais outra imagem. Ó, vocês percebem que é notório a diferença de uma medula para um córtex? Com certeza. Dá para ver que o folículo ele vem normalmente até aqui. Dá. Dá para ver que aqui no meio vai ter uma região que é mais clara, que é diferente em cor. Dá também, que é o centro germinativo. Então, não tem muita dificuldade a gente entender linfonodo, principalmente porque é bem característico. E em medula, a diferença maior assim, que existe é nessa questão de cordão celular e medular. Porque a gente não tem uma diferença, tipo, não é, na histologia a gente percebe que não é, tipo, uma coisa começa aqui porque a outra terminou aqui. Elas estão entranhadas, elas estão interrelacionadas. E por esse motivo a gente não tem uma diferença tão exata desses cordões celulares e medulares, tá? Bom, dando sequência, isso aqui a gente começa a ter cordões celulares por aqui, ó. Até que a gente chega aqui que realmente tem cordão medular, seios medulares, e fica notório. Na hora da prova, como é que vai estar? Vai estar notório. Eles não querem lascar com vocês, gente. Eles querem que vocês tirem nota boa, eles querem que vocês saibam do básico. Depois vocês vão ver, a gente tá vendo também essa questão linfática, e eles agora sim eles cobram mais aprofundado, mas por início é isso. Entendam o básico que vocês vão se dar bem, tá? Depois eu vou mostrar para vocês Baço e Timo, postar os vídeos aqui no canal e a gente consegue continuar com o nosso estudo, tá? Qualquer dúvida pode apertar no WhatsApp, eu vou postar isso no grupo. Qualquer dúvida, qualquer coisa que tiver para acrescentar, alguma coisa que eu falei de errado, vocês podem me contactar que a gente vai desenrolar, tá? Boa sorte, bons estudos.